Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa conversa sobre escolher o tema do TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Então, o TCC ele é um trabalho de conclusão de um curso, ou de graduação ou de pós-graduação. Nós temos aí artigo, monografia para graduação e pós-graduação lato sensu. Nós temos a TCC de pós-graduação estrito sensu, que é um mestrado, por exemplo. Nós temos a dissertação, e para o doutorado, o trabalho de curso de conclusão de doutorado é uma tese. Então, primeiramente, para a gente começar, a gente começaria inicialmente baixando uns 5 artigos. Onde a gente baixa os 5 artigos? A gente baixa no Google Acadêmico, para a gente começar a fazer a montagem do nosso trabalho, ou de monografia ou de artigo. Então tem que ser uma temática que tenha conteúdo para fundamentar. Então tem que ter conteúdo. Se ela não tiver fundamentação teórica, ela não serve, deve ser descartada. No vídeo passado a gente viu como achar um tema. Então formular um tema e um subtema, que o tema e o subtema que eu encontrar, ele pode ser mudado pelo orientador a qualquer momento. Só é o orientador perceber ou não for do agrado dele ou achar que deve ser mudado. Então nós temos aqui o que deve ser agrupado ao tema e ao subtema deve ser de cunho obrigatório, deve ser agrupado ao tema de cunho obrigatório. O professor vai perguntar algumas coisas com relação ao trabalho, ao tema que eu escolhi. O que é que o professor pode perguntar? O professor ele vai perguntar sobre a problemática. O professor vai perguntar sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. O professor vai perguntar qual o objeto de pesquisa, qual a hipótese que eu tenho para esse. O que é a problemática? A problemática ela é um questionamento. Eu estou com dúvidas sobre determinado assunto, então eu vou pesquisar, mas não é uma tese de doutorado, é um trabalho de curso de graduação, então não é algo novo. Então, e se o professor pedir para justificar o porquê de ter escolhido determinado tema? Então, todo trabalho acadêmico precisa de uma justificativa. Todo trabalho acadêmico precisa de uma justificativa. Eu preciso justificar o trabalho. E o que é justificar? É o porquê do tema escolhido. Então, o porquê está no fato, o porquê do tema escolhido. Por que eu escolhi aquele tema? Então, a gente deve guardar as referências já no modelo padrão, para a gente não se perder. No vídeo passado a gente viu o site, a plataforma Sucupira, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para a gente pesquisar, averiguar se os nossos artigos eles são bem avaliados pela CAPES, né? Então, os artigos, eles têm uma identidade, um RG, digamos assim. Todos os artigos, todos os trabalhos acadêmicos, todos os livros, ele tem esse código, ele tem um código chamado ISSN. E esse código, ele deve ser, esse trabalho ele vai ser avaliado pela CAPES, pela Qualis. Então, nós temos A1, A2, e assim sucessivamente, até B5, até a letra C. O que vai acontecer? Na letra C ele é
é de avaliação ruim. Como é que a gente trabalha a referência dos nossos trabalhos, nossos artigos, nossa monografia? A gente trabalha a autor-data. A gente faz referência aos nossos artigos usando o autor-data. O que é o autor-data? É quando a gente referencia o trabalho da seguinte forma: entre parênteses, eu coloco o autor em maiúsculo, a data da publicação e a página. Se o nome do autor vem fora do parênteses, ele vem somente com a primeira letra maiúscula, somente com a primeira letra maiúscula, primeira letra maiúscula. E dentro do parêntese vai a data e a página. Então, autor, data. Aqui nós temos um exemplo de referência, certo? Reis e Gonçalves são dois autores. O nome desse trabalho acadêmico artigo científico Direito Processual Penal Esquematizado. É o nome desse livro, né? Direito Processual Penal Esquematizado. Então, o nome desse livro. Como é que a gente poderia citá-lo no nosso trabalho? O primeiro exemplo é autor-data dentro do parêntese. Autor-data dentro do parêntese. São dois autores, Reis e Gonçalves. Então, Reis e Gonçalves são dois autores. O ano a gente coloca também, e a página da qual a gente pegou aquela citação. O segundo exemplo é fora, certo? É fora, ou seja, os dois nomes estão fora do parêntese, portanto eles são inseridos, colocar cada palavra em maiúsculo, com letra maiúscula, somente a primeira letra de cada palavra. Então, R de Reis e G de Gonçalves. Nós temos aí. Qual o número mínimo de referência bibliográfica do TCC? Quantos livros eu devo pesquisar, né? Quantos artigos eu devo pesquisar? Então, não existe uma regra definida. A faculdade é que vai dizer, o orientador é que vai dizer. Mas pelo menos de 10 a 15 livros, quando a gente está falando de 15 referências, quando a gente estiver falando de monografia e artigo. Quando a gente falar de tese, dissertação, são, acho que no mínimo umas 30 referências. Então, somente entra nas referências as que forem citadas no texto, somente as que forem citadas no texto, ok? Agora aqui nós temos o artigo científico completo deve conter quantas páginas? 15 páginas. Então, essas coisas a gente vê com o nosso orientador. De 15 a 20 páginas. Então, as citações de artigos no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Vou deixar na descrição do vídeo a ABNT atualizada de 2018.
Então vamos trabalhar com a hipótese de que o seu TCC, de que o meu TCC seja um artigo científico, não seja monografia. Digamos, não é uma monografia, é um artigo científico. Então só para a gente lembrar, TCC é um trabalho de conclusão de curso. Agora veja, como eu já disse, são eles monografia, artigo científico, dissertação e tese. São os trabalhos oficiais de término de curso. Então, muito obrigado pela atenção. No próximo encontro a gente vai conversar sobre a estrutura de um artigo científico. Até o próximo encontro.